O Rio Grande do Sul já registrou neste ano 2 mortes por meningite. No total, 8 casos foram registrados aqui no estado em 2019. A doença ela pode ser confundida num primeiro momento com outras infecções. Por isso, os pais precisam estar muito atentos aos sintomas. Quem esclarece as dúvidas é o neurologista e também professor da Faculdade de Medicina da UPF, Cassiano Forcellini. Seja muito bem-vindo, doutor, à Hora da Notícia. Esse número de casos que a gente acaba de trazer, eles já preocupam médicos e hospitais aqui da região, por exemplo, doutor? Olá. Bem, primeiramente, isso não configura uma epidemia. A última epidemia que se teve notícia de meningite bacteriana, que é a meningite grave, foi na década de 70 no Brasil, no Rio Grande do Sul. Mas, infelizmente, casos de meningite bacteriana pontuais, eles acontecem em todas as épocas do ano, no Brasil inteiro, né? No mundo inteiro, na verdade. Doutor, o que é, então, a meningite e quais os tipos que existem? Sim, a meningite é um processo de inflamação de estruturas, de folhetos, de tecidos que envolvem o cérebro. Não é uma inflamação do cérebro, mas desses tecidos que envolvem o cérebro, que são as meninges. Como esses tecidos estão inflamados, eles aumentam a pressão dentro da cabeça. Então, o grande sintoma da meningite é dor de cabeça. Num adulto, numa criança maior, vai ser uma dor de cabeça muito importante. Só que numa criança pequena que não sabe verbalizar, ela vai ficar muito irritada, não vai querer comer. Talvez até mesmo esse aumento de pressão dentro da cabeça se traduza por aquela moleirinha, quando é o bebê, saltada para fora. Além disso, é uma infecção a meningite. E por infecção, a criança ou adulto vai ter febre. Então, se tem muita dor de cabeça e febre alta, e muito prostrado, muito sem vontade de fazer as coisas, muito sem comer, é uma suspeita, são sintomas básicos, né? Os tipos, doutor? Existem 2 tipos básicos de meningites agudas, que são essas meningites rápidas. Felizmente, o tipo mais comum é a meningite viral, que é como um resfriado, uma gripe. Ela passa sozinha, às vezes tem que se tomar medicamentos para dor, para náusea, mas é um processo benigno que se resolve. Menos frequentemente acontecem as meningites bacterianas, em que a pessoa pega uma bactéria, às vezes pela garganta, pelo nariz, e desenvolve essa meningite bacteriana, que sim, essa é mais grave. Ela é uma coisa muito rápida, né? Em questão de horas, um dia, o paciente pode estar começando a ficar ruim e ele fica muito mal. Então, um outro sinal de alarme, assim, que deve se falar para a população, é que se a criança ou o adulto começa a piorar rapidamente. Em crianças acima de 1 ano, 1 ano e meio, e mesmo nos adultos, tem um teste bem fácil que a gente pode ensinar para o povo, para a população fazer, que é o teste da rigidez de nuca, porque como a meningite tem a inflamação das meninges, dos tecidos que envolvem o cérebro, uma coisa que uma pessoa com meningite não consegue fazer é encostar o queixo. Com a boca fechada. Encostar o queixo. Fletir o pescoço e encostar o queixo no peito. Isso é um teste que qualquer pessoa pode fazer, né? Então, como eu disse, se a pessoa está com dor de cabeça, está com febre, e ela consegue fazer isso deitada, ela não está com meningite. No primeiro momento. Uma criança grande, um adulto não está com meningite. Por quê? Esses sintomas também podem acontecer na gripe, na dengue, em outras doenças, né? Qualquer outra doença infecciosa. A única exceção a isso é as crianças pequenas, bebês, crianças até 1 ano, 1 ano e pouco, podem eventualmente ter uma meningite, estar muito prostrados, muita febre, muito irritado e não ter essa chamada rigidez de nuca. Bom, doutor, mesmo o caso mais grave, que é a bacteriana, há chance de cura, há chance de melhora. A maior parte dos pacientes que nós recebemos nos hospitais com meningite bacteriana são curados, principalmente porque as pessoas buscam auxílio precocemente, cedo, né? Existem, às vezes, casos de meningites bacterianas muito rápidos que às vezes não dá nem tempo de conseguir tratar adequadamente e salvar a pessoa. São pontuais. A maior parte das vezes ainda se consegue contornar isso. Existem vacinas na rede pública, mas não para todos os tipos. Sim. A meningite viral é uma meningite que é por vírus comuns, de resfriado, de gripe, não precisa de vacina e essa se resolve sozinha, dá uns sintomas e passa, é benigna. As meningites bacterianas,
nós temos a por pneumo, a por meningo e a por hemófilo. A por hemófilo está diminuindo cada vez mais no Brasil justamente por uma vacina que foi introduzida há poucos anos. Então, hoje em dia, a meningite por hemófilo já é bem menos frequente. E a meningite por pneumo também é frequente na população e a por meningo um pouco menos. E dispõe-se de vacina, infelizmente nem todas as vacinas são pela rede pública. Infelizmente a bacteriana não é oferecida ainda pelo governo, né? Sim. E assim, em havendo possibilidade de fazer vacina para meningite meningocócica, meningite por hemófilo, isso deve ser feito, né? Essas infecções não são frequentes. Nós não estamos diante de uma epidemia. Esses casos pontuais vivem aparecendo 1 ou 2 casos por mês nos hospitais daqui, não digo nem no estado. Mas a gente tem que ter essa noção de que em um paciente ficando grave, uma criança ficando grave com febre e dor de cabeça, ou se alguma pessoa, uma criança maior, um adulto, tiver com febre e dor de cabeça e não conseguir encostar o queixo no peito sem abrir a boca, isso deve ser um sinal de alarme que deve procurar imediatamente. serviço de saúde. Doutor, muitíssimo obrigada pelas informações. Um bom trabalho para você. Obrigada.